meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje nós vamos abordar questões aqui de insegurança, né? Como lidar, né, com as inseguranças, com as carências afetivas e as autossabotagens. Existe sim uma relação dessas três estarem juntas, e eu quis colocá-las juntas justamente porque tem um sentido que eu quero dar, inclusive, nos traços, para que vocês possam entender, compreender como existe uma correlação, e quando a gente realmente se liga na questão dos traços e como os traços, na verdade, traz para a gente um enriquecimento, né, para a nossa escuta psicanalítica, um enriquecimento para a nossa escuta terapêutica, psicopatológica também. E como é importante, né, quando a gente tem essa noção, né, desse atlas, vamos colocar assim, mental, que a gente pode chamar assim, porque a gente pode usar ele como num processo, né, de uma anamnese, né, é uma anamnese mesmo, quando você faz um processo de observação, e é uma observação clínica, holística, pode até se chamar holística, né, porque você vai estar vendo e vai estar fazendo uma certa pontuação quando você já delimita ali os traços. Isso acaba ajudando tanto no processo de construção, como eu já coloquei no outro vídeo, de você conseguir criar aqui um plano de atendimento específico para o cara, ou né, para a pessoa, e vai estar trazendo um benefício, porque essa pessoa também vai ter contato um pouco com esse atlas, né? Conhecendo exatamente os nomes certinhos dos ossinhos das questões mentais, onde às vezes o calo aperta, onde dói, e fica muito mais fácil para a gente lidar, né? Principalmente com essas questões que são questões mais delicadas, de uma maneira que está vindo aqui, ó, do universal, né? Vamos colocar assim, de uma questão que está muito mais voltada mesmo para uma visão geral, né? Quando você pensa nos traços, você está pensando em todos os traços e você está pontuando. Então, isso sim é uma certa rotulação. Mas essa rotulação, assim como, por exemplo, uma bula de remédio, né? Tem lá a sua função, um DF, né? Tem lá para a gente consultar, né, a formulação dos remédios, e a gente sabe que dependendo do tipo de manifestação que às vezes a pessoa está passando, está condizente à bula, né? Então a gente pode até usar os traços como se ele fosse realmente um atlas, e esse atlas dá para a gente ali uma certa segurança para lidar com questões mais de aprofundamento. Aqui a proposta desse canal é justamente isso, pegar esse atlas, né, dessa anamnese anatômico-corporal, acoplar ela ao seu saber, né, e a um aprofundamento, ajudando vocês aí, pacientes, ajudando vocês aí, terapeutas, a começar a dar um pouco de significação mais palpável, saindo um pouco da abstração que às vezes a gente se encontra num processo terapêutico, principalmente quando a gente está numa terapia muito mais associativa. Existe sim muita abstração, existe muito viajar, né, na questão, deixar a coisa fluir. Isso é importante, mas num primeiro momento, para que o seu paciente tenha aí, ou você que é paciente tenha um bom resultado, que você veja que realmente a sua terapia tem um sentido, que está fazendo uma ponte aí com questões da sua vida, e que faça realmente você ter ali tanto um processo assim, falar terapia para satisfação. Sim, ninguém vai buscar a terapia para sofrer. Óbvio que você vai sofrer na terapia, entendeu? Porque quando você vai para além do enfrentamento, que você vai ter que lidar com questões, ninguém está falando que vai ser mamão com açúcar, entendeu? Mamão com açúcar na terapia não existe, entendeu? Até em alguns momentos você pode até ter esse mamão com açúcar, mas esse mamão com açúcar você vai pelejar, às vezes, para poder você mesmo se sentir merecedor. Porque às vezes você está se dando esse mamão com açúcar diariamente. E esse mamão, no sentido, vamos colocar assim, mais simbólico, às vezes você está só se dando mamão com açúcar. Você só está, e ao mesmo tempo você não está enfrentando
questões que tirariam, por exemplo, você de uma tecla, às vezes de uma repetição, às vezes de uma procrastinação, às vezes de realmente estar frustrado com outras coisas. Você está sempre, o ser humano ele está sempre buscando, na verdade, o princípio do prazer, né, gente? Assim, desde que a gente saiu lá da fase, vamos colocar assim, oceânica, né? Existe sempre essa busca, né? Essa necessidade desse retorno a uma fase oceânica. Essa fase oceânica, infelizmente, a gente não vai voltar mais, não dá para mais viver dentro do útero, exceto se você for um esquizoide, por exemplo, o intraútero foi meio perturbador. Se você não foi se você não é um esquizoide, a questão de você sentir a fase oceânica já é outra parada, entendeu? Então as pessoas estão sempre naquela busca, né, como diz Freud, né, naqueles textos mal-estar na civilização, e mesmo aquele outro texto do Ramakrishna, que é de onde ele tira essa ideia de que o ser humano ele está ali, como esse Ramakrishna está buscando essa fase oceânica de contentamento, essa metafísica de algo que une um todo, e esse todo tem toda uma significação. A gente busca isso inconscientemente, né? Porque é a eterna busca do sentimento oceânico. Mas essa eterna busca de um sentimento oceânico, que sei lá, a gente às vezes busca isso no Nirvana, numa meditação, é, na verdade uma vontade de um retorno, né, a essa fase oceânica que é a fase muito mais da questão do prazer, né? E quando, por exemplo, Freud foi escrever um pouquinho sobre essa questão, que seria a questão mesmo da fase realmente, né, do sentimento oceânico, ele estava passando por várias questões, inclusive de muita dor. Ele estava passando por um processo de câncer e que era bem no finalzinho da sua vida, quando ele chegou nessas conclusões que ele, na verdade, estava discutindo questões religiosas, ele estava buscando na religião, né, algum sentido para aquilo que ele estava sentindo no corpo, né? Passando por ele transformou as dores em pérolas. E aqui o nosso objetivo é justamente isso, né? Mal-estar na civilização, ter essa sensação de às vezes não estar pertencendo àquele sintoma, como por exemplo uma insegurança, e de repente estar assim numa sensação meio que carente, né? Afetivamente, de uma explicação que às vezes está numa ordem de uma divindade, como por exemplo Freud, que foi buscar na divindade, né, que tentando entender o Ramakrishna, né, porque que ele vivia aquele gozo, né, metafísico e tentando ser um no todo e todo no uno, que para mim tem muito a ver com essa questão do particular com o universal, mas ao mesmo tempo o quanto de singular é o nosso processo. Então, aqui, quando a gente pensa na questão dos traços, né, para não dar uma bagunçada, para não misturar muito psicanálise, que é muito técnica, e aí eu vou ter que ficar lembrando o nome de livros, essas coisas, vai ficar meio chato, para a gente poder entender, fazer essa alusão com os traços. A gente pode aprofundar a questão dos traços, né, olhando por um lado vamos colocar mais freudiano, às vezes meio haitiano, que eu dou uma misturada, meio lacaniano, e mostrar que esse traço que busca essa perfeição na rigidez, às vezes passa por um processo de insegurança justamente por ser rígido e por ter ali questões que são da ordem da singularidade. E essa ordem da singularidade está se juntando com essa rigidez, porque essa rigidez ela é uma neuroconstituição, né? Então ela vem da constituição do soma, e esse soma, dependendo pelo processo pelo qual ele foi ali sendo constituído e educado aqui no cognitivo,
esse corpo aqui vai me dar uma manifestação. Se eu tenho aqui, por exemplo, muita rigidez, significa que o meu desenvolvimento da libido e da minha própria meninização terminou ali na região sacro-coxígea, que vai coincidir com os órgãos genitais. Logo, eu tenho um despertar energético ali, energético no sentido de libido, tá? Na região da sexualidade. E que vai coincidir, por exemplo, com a fase freudiana, que é a fase fálica. E quando eu tenho esse despertar aqui dessa fase fálica, junto aqui com meus sintomas, vamos colocar assim, do soma do corpo, na rigidez, e dependendo de como é o meu entorno, né? Por exemplo, se meu entorno é um entorno mais saudável, é um entorno onde mamãe, papai, ou quem fez função de pai e mãe, aí porque pai e mãe é só uma questão de função, fizeram essa função corretamente, botando ali realmente as nomeações, né? Tanto o nome do pai, quanto as interdições do processo, vamos colocar assim, interdição realmente do incesto, interdição, inauguração da lei. Eu entrei dentro deste Édipo de uma maneira saudável, e esse Édipo foi sendo construído ali num processo de dor e alegria, mas também fortalecendo esse sujeito quando ele está, por exemplo, passando por uma questão de insegurança, e papai e mamãe ali dando aquele suporte, mas não vamos colocar assim, colocando eles às vezes numa posição libidinal que desfavoreça. O que é essa posição libidinal que desfavoreça? Às vezes, quando você vai nomear, por exemplo, um rígido numa determinada posição na família, e você sustenta aquilo que é uma falsidade, por exemplo, vem cá, amorzinho do papai, é a namoradinha do papai, é o namoradinho da mamãe. Você está falseando a construção libidinal daquela libido que vai depois cair na sexualidade, que essa sexualidade vai bater com a rigidez, e essa rigidez vai bater com a insegurança, e esse cara ou essa mulher vai fazer da vida dos outros um inferno. E esse, no sentido dela mesmo também, porque vai ser aquelas pessoas inseguras, vai ser aquelas pessoas ciumentas, vai ser aquelas pessoas reativas, e que isso poderia, na verdade, ter sido profilaticamente evitado caso esse Édipo fosse construído de uma maneira mais adequada, entendeu? É óbvio que, mesmo às vezes, você sendo filho de um psicanalista, você passando ou por pessoas mesmo que têm bom senso, aquelas pessoas mais que têm noção, né, de qual que é o lugar certo, você foi educado bem, mas mesmo assim o cara ainda é ciumento, mesmo assim o cara mesmo que é bonito, super inseguro. Aí a gente vai colocar as questões da correlação dos traços. Essas correlações dos traços versus também, gente, por isso que é importante se aprofundar e entender que a análise anatômico-corporal dos traços pode ser uma ótima ferramenta de coach, tirar alguém de uma emergência, às vezes, emocional. Mas tirar de uma emergência às vezes não significa, porque quando a gente pensa na questão da saúde, né, vamos pensar assim, no sistema, como que funciona o sistema de saúde, né? Existe duas linhas de atendimento, que é a primária e a secundária. Quando você coloca o cara, quando você está atendendo o cara na linha primária, significa que você está atendendo ele ali nos postos de atendimento, você está passando atender esse cara numa certa rotina de posto, né? Vamos colocar assim. Então ele vai passar por uma atenção primária, que vem primeiro, né? E secundária que vem depois, que seria as emergências, né? Quando você atende um cara aqui, por exemplo, que você está vendo só simplesmente o cara está numa emergência emocional. E essa emergência emocional, vamos colocar assim, ele passou por um coração partido, o cara está passando por uma depressão relacionada a um relacionamento de uma ruptura, que ele passou ali por questões de insegurança, ele sabe que ele cagou no casamento, cagou no relacionamento, porque foi muito ciumento, foi agressivo, às vezes passou dos limites, às vezes teve uma violência doméstica aqui, e aí essa violência levou, por exemplo, a ruptura que levou o cara a estar aqui na emergência, entendeu? E essa emergência aqui dos traços vai simplesmente
como qualquer tipo de emergência, tirar o cara, vou estar aqui mapeando e falando assim, olha, você tem isso, isso e isso aqui, vamos automaticamente ir tratar. Agora, o aprofundamento terapêutico desses sintomas, dessas questões que foram já nomeadas, que foram mapeadas, que no atlas, vamos colocar assim, anatômico, corporal, ali, mental daquela pessoa, chegamos à conclusão que aquela pessoa tem aquele perfil de traços e aquele perfil de traço lhe colocou naquela situação, ok? Beleza. Então, aqui a gente já deu um primeiro, né? Já deu um respaldo aqui para as dores do cara, já deu um respaldo aqui para as questões que ele está passando. E esse respaldo vai fazer com que esse cara aqui comece a se implicar. E dependendo de como que é o nível de consciência dele também, porque às vezes, se a pessoa, olha só como é importante, se a pessoa, é importante ter uma escuta analítica, mais terapêutica, mais profissional nesse caso, porque às vezes esse cara não está implicado. E aí um bom terapeuta vai falar assim, mas por que esse cara não está implicado nessa primeira manifestação que a gente deu para ele, nessa primeira demonstração, vamos colocar assim, diagnóstica, né? Para esse cara, de como ele funciona e por que algumas coisas da vida dele caminham sempre para esse fim. Se o cara tem um bom discernimento, às vezes essa emergência, como qualquer emergência, você tira o cara de uma emergência, o cara fica bom e vai tocando a vida. Às vezes o que acontece aqui? A gente tira esse cara aqui, coloca qualquer pessoa dessa emergência, e o cara saiu dessa emergência, só que ele não fez uma manutenção, por exemplo, assim, ó, aqui você vai ter que tomar isso, isso, isso no sentido, né, terapêutica, aqui você vai ter que ter essas condutas, aqui você vai ter que fazer uma reflexão de como está o seu emocional, a sua reação, como que é importante, às vezes, você ter uma visão sobre si, para que você, na prática, saiba como que você reage em determinada questão. Se aqui no processo de emergência, né, quando você vai atender os traços, né, você já vai no primeiro, você já vai ter vamos colocar assim, na primeira consulta, você já vai fazer ali a anamnese anatômica corporal, e o cara já vai estar trazendo assim, massivamente todos os sintomas e todas as dores que ele está sentindo. De alguma maneira, às vezes porque ele está no processo de emergência emocional. E aqui, o que a gente faz com essa emergência emocional? A gente vai ver o que grita mais que está relacionado a esse traço. E quando a gente tem essa escuta mais analítica, a gente vai realmente fazer um outro olhar. Esse outro olhar é que às vezes é a cereja do bolo junto, não deixa de ter o bolo, né? A cereja, vamos colocar assim, o bolo tá aqui, né? Que é o sintoma psicopatológico e que tem toda uma questão de construção de uma escuta terapêutica. E a gente tem a cereja do bolo que fala assim, putz, esse cara tem muita oralidade, ele tem muita rigidez, ele tá numa psicopatia alta, por isso que ele tá se vitimizando, inclusive, que ele tá aqui, porque ele bateu, apanhou, a troca não foi perfeita e às vezes aconteceu ali, às vezes, uma agressão, vamos colocar assim, uma violência doméstica, e essa violência doméstica tem muito mais a ver com essa falta, né, às vezes, desse tato, desse exercício diário de autopercepção. E essa autopercepção, às vezes, está detonada justamente porque o caminho emocional, né, ele está sempre junto numa certa lógica, junto com o caminho mais racional, dependendo do traço que você tem. Se você tem traços de oralidade alta e alguns traços vamos colocar assim, mais de esquizoidia ou mesmo de psicopatia, que te confere um pouquinho de racionalização, você vai estar ali numa certa balança. Dependendo dos outros traços, você tem muita rigidez aqui. Então, você tem muita insegurança, porque dependendo, olha, aqui é só dependendo, essa insegurança não é para todos. Você fala assim, senão eu estaria assim, colocando o universal como mais importante do que o particular e singular, né? E o universal aqui, no caso dos traços, eu vou colocar ele como uma questão universal. O universal aqui, ele serve como embasamento
para que a gente aprofunde nas questões mais da singularidade. Porque essa singularidade aqui, junto com o universal, ela vai fazer essa questão do todo, né? E esse todo no uno. E esse uno vai nos dar um direcionamento para como aquele indivíduo singularmente funciona, mesmo eu sabendo que ele, por exemplo, tem uns traços muito parecidos, inclusive, até com o meu, entendeu? E esses traços, inclusive, parecidos até com o meu, ele não deixa essa pessoa, por exemplo, ser eu, porque essa pessoa, ela tem um singular, que tem a ver muito mais com as suas outras questões, que pode estar relacionado a, sei lá, a como foi educado. São questões assim, vamos pensar assim, de várias ordens, como a pessoa foi alimentada, como era o processo de nutrição, que doenças pré-existentes essa pessoa tem. Às vezes ela tem uma psicopatologia, às vezes ela tem uma patologia que mexe ali com hormônios e que de repente esses hormônios pode causar um desequilíbrio emocional, pode dar uma alteração, às vezes, no humor. Então, aqui, quando a gente fala de traços de uma certa profundidade mais analítica, a gente não vai fazer só uma escuta, por exemplo, da questão mesmo do mapeamento, da questão aqui do atlas mental, que está sendo conectado com a questão da anamnese do formato anatômico corporal. Aqui a gente vai pegar essa anamnese anatômico corporal como um processo de triagem. Primeira consulta a gente vai fazer relação cefalocaudal, onde a gente vai ver tudo que esse indivíduo tem de traço, vai anotar, e todas essas conclusões que a gente chega em qual traço que grita mais esse sujeito, vai dar para a gente uma significação mesmo desses processos que estão vindo pela fala associativa desse paciente. E essa fala associativa desse paciente bate muitas vezes com esses sintomas que estão sendo apresentados, que faz com que esse sujeito venha até o nosso atendimento. E aí, o que a gente faz com isso? Quando eu tenho aqui um cara que ele é muito inseguro, que ele é muito ciumento, que ele é muito reativo, somado a essa reatividade, ele tem uma carência afetiva e uma codependência, às vezes, numa situação limítrofe que prende ele, às vezes, nessa codependência, a não sair, por exemplo, da tecla que lhe causa dor. Aí você fala assim, mas ele não tem masoquismo, por exemplo. Às vezes você tem, e se somar a ter um certo masoquismo, às vezes a pessoa fica para não mudar, né? Porque o masoquista, por exemplo, não gosta muito de mudança. Então, quando você tem um pouco de masoquismo no seu traço que é considerável, você é uma pessoa da rotina, você é uma pessoa que gosta das coisas mais metrificadas. E às vezes sair um pouco dessa métrica faz com que o seu emocional se desestruture. Então aí a gente tem que entender também se esse traço está desestruturado num cara que é mais masoca, às vezes esse cara tá sofrendo por muitos anos. E ele tá apresentando para você uma coisa que, tipo, foi o estopim, né, a gota d'água de ontem. E tá vindo tratar com você uma coisa que aconteceu ontem. Mas que, na verdade, quando você começa a fazer a escuta, você vê, assim, que o cara vai trazer coisa, assim, memória de elefante, né? De elefante. Ele vai trazer pra gente uma dor tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que você fala assim, não, isso não pode ter sido só de ontem. E aí você começa a fazer as conexões com os traços. É muito interessante. Porque quando você faz essa conexão, você começa a ver assim, que o cara, essa dor que o cara tá apresentando, não é uma carência só afetiva que é relacionado àquela manifestação daquele problema ou que ele está vivenciando. Aquilo faz parte, por exemplo, de moralidade dele que ele não atendeu, entendeu? Que ele tinha ali uma zoca com oral alto, né? Aquele cara que parece um incrível Hulk, tem um corpo assim, parecendo de realmente
muito tenso, uma pele grossa, mas ao mesmo tempo é gordinho, gordinha, mas ao mesmo tempo muito forte no sentido até psicológico. Você vai conversar com essa pessoa, ela tem uma certa nuvem, assim, de, às vezes, de pressão, né, de negatividade, ou mesmo quando ela vai começar a falar, você vê que sai coisas do arco da véia mesmo. E essas coisas do arco da véia, o cara tá falando, ele tá fazendo como se fosse ontem, porque ontem que ele brigou com essa pessoa que não aguentou mais. E aí você pensa que pode ser uma carência emocional, uma codependência, e não é. Às vezes tá muito mais relacionado aqui, ó. Olha o perigo, né, de fazer uma codependência quando você tem, por exemplo, um traço de caráter masoquista junto com um oral muito alto. Às vezes esse cara não é um codependente, às vezes esse cara tá no limite, aguentando o máximo que ele pode dentro do seu masoquismo de dor e de aproveitamento do que o outro vai aproveitando dele, até um ponto de que quando ele chega também no topo, às vezes um peido que a pessoa deu faz com que ele fale, ele solte os cachorros, entendeu? E que não tem nada, às vezes, relacionado com aquele momento, que às vezes está muito mais relacionado com tudo que ele foi aguentando. Ele falou assim, nossa, o cara tá no casamento há 20 anos, sofrendo, 30, 40 anos, sofrendo, vivenciando situações de humilhação, vivenciando situações que qualquer pessoa falaria que é uma codependência. E está muito mais relacionado, por exemplo, ao traço masoquista, de ficar ali aguentando, até chegar num ponto de repente, a pessoa não fez nada assim de tão importante, de que realmente desce para chutar o pau, e ele vai lá chutar o pau, e aí a pessoa vai aguentar todo o cocô que ele segurou ali por todos esses anos. E no caso, por exemplo, de realmente eu ter aqui uma carência afetiva real, que tem a ver muito mais com oralidade e outros traços, existe sim uma relação, quando você faz uma observação, né? Não é para criar preconceitos, tá, gente? Porque assim, tem muitas pessoas com alta inteligência emocional que às vezes usam a inteligência emocional para ganhar, inclusive, esse poder psíquico sobre o emocional dos outros. O traço de caráter oral, ele tem muito disso. Ele capta, né, como se fosse uma ressonância mental afetiva das outras pessoas. E ele, com essa ressonância mental afetiva, quando ele tem uma inteligência emocional muito grande, ele faz isso virar o que é um tesouro para ele, porque ele meio que olha para as pessoas e sabe exatamente, num processo empático, que o outro está passando. Existe sim aquela coisa de se colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo, quando você se coloca no lugar do outro, você também acaba dando para o outro uma sensação de pertencimento, e você passa a pertencer àquele emocional. Então, o traço de caráter oral bem elaborado, bem trabalhado, ele consegue entrar dentro da mente da pessoa. Ele consegue entrar dentro do emocional da pessoa. Ele pode ter lá o corpinho gordinho dele, né? Mas ele captura a pessoa através do emocional. Que é diferente, por exemplo, de uma rigidez. Na rigidez, a pessoa tem aquele corpo esbelto. Aí é onde você fala assim, por que que a esposa preferiu ficar, o marido trocou, a mulher trocou o cara por um gordão e o marido por uma gordona, ou vice-versa, porque aquela pessoa, ela tinha uma coisa que, por exemplo, às vezes você tem uma rígida, um corpo lindo, maravilhoso, que todos os caras querem comer, só que o emocional dela, a insegurança dela é tão grande e já causou tantos desgastes no relacionamento, relacionado à questão de ciúmes, relacionado à questão mesmo de reatividade, e aquele cara se sentiu tão tolhido, ou aquela mulher, né, vocês podem trocar os papéis, tá, gente? Se sentiu tão tolhido na sua própria, vamos colocar assim, na sua própria libido, se sentiu tão invadido, se sentiu tão, vamos colocar, se sentiu tão estuprado mentalmente, é uma palavra meio forte, né? Com a insegurança do outro, com a invasão, vamos colocar assim, uma invasão, melhor, né? Uma invasão blastocística mesmo, no sentido de invadir e engravidou esse cérebro com tantas
paranoias, com tantas brigas, com tantas repetições de questões, que essa pessoa que antes entrou no relacionamento, às vezes no casamento, às vezes uma coisa assim, com muito amor, começou a perder interesse, e de repente uma outra pessoa que é um oral, vamos colocar assim, uma pessoa mais gordinha, que não tem um corpo muito bem trabalhado, que às vezes tem ali, é meio desengonçada, mas é uma pessoa extremamente dócil, é uma pessoa extremamente fofinha, é uma pessoa extremamente competente no que faz, é uma pessoa extremamente, vamos colocar assim, permissiva num processo de amorosidade, que o outro se sentiu tão mais preenchido e compelido com essa pessoa, porque essa pessoa, ela meio que sustentou algumas questões egóicas dele ou dela, porque o oral, quando ele tá muito bem trabalhado, aqui ó, nós gordinhas aqui tem um pouquinho de Bahia, entendeu? Quando tem um oral bem trabalhado, quando você tem ali as questões, né, da inteligência emocional, e se você tiver um rígido junto, é receita para o pecado, entendeu? Então, se você tiver ali com o oral muito bem trabalhado, o psicológico no relacionamento ou qualquer tipo de conexão relacional, seja ela de qualquer ordem, é muito mais produtivo. Então você vê assim que o gordinho assim feliz, ou mesmo uma pessoa que tem uma oralidade bem trabalhada, pode ser até um oral da falta, que é magro, é um falso magro, né? Mas que tem um emocional bem trabalhado, ele consegue, né, cativar muito mais às vezes uma pessoa bela, né, e que é muito mais bela do que ele ou que ela, nesse sentido vocês trocam, porque a captura emocional, ela transpassa, né, overwhelming questões relacionadas à própria sexualidade. Entendeu? A própria sex appeal. A sex appeal da rigidez, por isso que os rígidos se sentem inseguros. Por isso que os rígidos se sentem, às vezes, ciumentos. Por quê? Ele, no processo emocional, ele é mais, vamos colocar assim, no processo emocional, ele é mais carente de autossignificações sobre as próprias... vamos colocar assim, sobre as próprias, a própria beleza, né? A própria beleza, sobre as próprias vantagens do seu próprio traço, é essa a palavra, sobre as próprias vantagens. Por quê? Ele está tão se cobrando, às vezes, uma posição de perfeição, ele está tão se cobrando, às vezes, uma posição de, às vezes, ser o melhor, às vezes, estar dentro de algumas questões, que ele acaba vendo a felicidade, ele acaba vendo o relacionamento de, às vezes, de uma outra pessoa sobre uma ótica de que ele em si não é capaz de ter essa entrega. Por quê? O rígido, se ele não foi não passou por um processo ali de castração simbólica e teve um édipo bem elaborado, quando esse édipo do rígido é bem elaborado, passa pela castração simbólica, passa pelo nome do pai, tem toda uma significação edípica que vai sendo diluída, e esse lugar aqui dos pais passam a ser um lugar de crescimento, e os pais põem essas crianças na lei de enfrentamento, preparando para o mundo aqui e fortalecendo esse psicológico deles. Se tem um rígido bem fortalecido psicologicamente, além de belo e ter outros traços, vai ser uma pessoa de alto potencial de sucesso. Mas se eu tenho, por exemplo, um rígido aqui que passou por processo de castração, às vezes no processo desse desenvolvimento desse édipo, às vezes com algumas falhas, ou teve algum tipo de trauma no meio do caminho. Às vezes acontece, né, de você ter traumas no desenvolvimento edípico, e esses traumas, assim, principalmente nessas questões de função de pai e mãe, pode detonar, sim, as significações cognitivas desse sujeito na própria constituição mesmo desse processo de segurança, que vai barrar aqui, ó, vai fazer frente aqui com a questão somática desse corpo da rigidez, né? Porque toda essa questão da libido, às vezes vai
tá ali fazendo uma certa bagunça. Porque pode ter acontecido um trauma, pode ter realmente ter tido um Édipo que não foi bem estruturado, e pode ter acontecido essas duas coisas, às vezes um trauma, um Édipo mal estruturado, que é o que acontece normalmente, é o Édipo mal estruturado, onde de repente você passa por um complexo de Édipo aí de um jeito que não foi muito bem assistido, e isso vai, ou pior, né? Às vezes os próprios educadores e a própria quem faz função de pai e mãe acaba até sustentando mais a insegurança ainda desse corpinho que está ali no processo de triangulação, que já percebeu que o mundo, as pessoas estão sempre formando, né? Vamos aqui no processo aqui, pares, e esses pares formam um triângulo e onde ele também quer estar fazendo parte desse triângulo, e esse triângulo, de alguma maneira, não colocou ele de um lado que fortaleça, entendeu? Às vezes coloca num lado fictício, e esse lado fictício, você é namoradinho da mamãe, você é, tipo, exemplo, né? Você é namoradinho do papai, você é namoradinha do papai, você é namoradinho da mamãe, e é isso... fortalece ali naquele momento para a criança superficialmente, mas o inconsciente dela e as próprias catexias e as sensações pulsionais já mostram o contrário, que aquela libido não está sendo sustentada por uma coisa que vai para a ordem da realidade. Então, esse carinha aqui, essa mulher, essa pessoinha aqui, vai se neurodesenvolvendo dentro de uma certa fragilidade, né? E essa fragilidade vai inaugurar, sim, essa insegurança, porque sabe que está na parte do elo frágil do triângulo, sabe que não foi ali, às vezes, realmente numa coisa mais lacaniana, cortado e colocado ali os pingos nos is e colocado ali o nome do pai e feito o processo mesmo de castração simbólica, já inaugurando esse serzinho aqui no processo mesmo da lei do enfrentamento. E quando essa lei do enfrentamento não passa aí por todas essas nuances, que é passar pelas dores e entender, olha, você tem um irmãozinho, você tem uma irmãzinha agora, vai ter que dividir a atenção, a libido não é de todo mundo, agora vai ter que, aliás, a libido é de todo mundo, e vai ter que ser aqui dividida bem bonitinho, aqui ó, ato falho. E isso o cara vai entendendo, né, que é assim que vai se construindo. Então, naquele momento que o grãozinho entrou dentro da ostra, doeu muito para a ostra. Naquele momento que aquela castraçãozinha simbólica foi feita ali, doeu muito para aquele serzinho. E vai doendo ao longo de todo o desenvolvimento da pérola de significação do que é a gente viver. E nesse momento que essa pérola vai sendo formada, né, e que a gente vai tendo que ir para a lei do enfrentamento dessa dor, e que essa dor vai se formando, e que a gente vai tendo que ir lidando, e ali dentro da conchinha a pérola vai cada vez mais se lapidando, é exatamente esse o processo pelo qual, quando a gente junta os traços e a psicanálise mais profunda, voltada mesmo com a psicopatologia, para o entendimento desse ser numa coisa muito mais completa, faz com que esse sujeito que veio aqui pra gente, com essa dor, com esse grãozinho, vai construindo pérolas de entendimento e, ao mesmo tempo, vai nomeando essas pérolas, né? Vai nomeando esses grãozinhos para lugares corretos, e que quando ele abrir essa ostra, né, essa concha existencial para a vida, ele vai estar oferecendo para o mundo muito mais pérola do que, por exemplo, só a dor, né? Então, ele transformou a dor que sentiu em coisas realmente produtivas, em realmente, olha, sair de um processo de insegurança, de ciúmes, para um processo muito mais de enfrentamento, e que esse enfrentamento trouxe para mim, trouxe para as minhas significações, trouxe aqui para as minhas inseguranças e às vezes até para a minha carência afetiva, vários significados. Esse significado está atrelado muito a esse processo de autossabotagem, né? Quando eu coloco aqui, por que eu coloquei esses três? Porque a autossabotagem, às vezes acontece, não é do dia para a noite, né? Às vezes a gente se sabota do dia para a noite, né? Tipo, fazendo algum ato, né?
tipo, colocando o celular perto da privada e caindo, né? Entendeu? Então, assim, sabendo que podia cair ali do lado da piscina, entendeu? Então, tem coisas que a gente se auto-sabota, assim, meio que, sei lá, né? Mas, às vezes, tem coisas que a gente se auto-sabota porque a gente já passou por esse processo de sabotagem desde lá do processo de desenvolvimento infantil, começando por como a gente foi criado, como a gente foi. Não é que a culpa é dos pais, tá, gente? Porque os pais que cuidaram da gente também passaram por isso e os pais deles não sabiam nada disso. A gente agora que sabe que tem que fazer alguma coisa para mudar e para a gente transformar a nossa sociedade numa coisa muito mais saudável, numa coisa muito mais palatável, né? Para que a gente não crie misântropos, né? Mas que a gente crie realmente pessoas que têm muito mais vontade de estar próxima dos outros. Gente, nós somos seres relacionais. E para a gente se relacionar direito, é necessário fazer a coisa direito, né? Fazer a coisa, caminhar por uma coisa muito mais saudável. E aqui a proposta é justamente essa. Quando a gente pensa em insegurança, vamos colocar às vezes até com dependência afetiva ou carência afetiva, a carência afetiva e a própria insegurança está relacionada aos traços tanto de oralidade quanto de rigidez. E que se a gente não tratar essa oralidade aqui, que pode se manifestar às vezes num traço masoquista, o cara vai sofrer a vida inteira lá, 40 anos, de repente está com câncer, de repente está com uma doença que ele não precisaria ter, porque ao invés dele fazer a concha, fazer a pérola dentro da concha e realmente estar fazendo uma coisa de bom para si num processo de desenvolvimento, mas ele pode estar fazendo o contrário, um processo patológico onde a concha morre, onde ela... Todos nós vamos morrer, gente, eu sei, é Thanatos, é normal, todo mundo caminha para isso, mas que esse processo de desenvolvimento da nossa pérola existencial seja uma coisa muito mais de produção de pérolas, porque a gente sabe realmente que a gente é finito e que uma hora alguém abre a nossa concha e vai ver nossas pérolas produzidas no sentido, tipo, a concha abriu, morreu, né? A pérola tá ali. Mas que a gente deixe pérolas para as nossas gerações, que a gente faça coisas que realmente construa e que realmente tire, às vezes, essas pessoas desse processo que é só de dor e que leva para uma questão patológica. Que, às vezes, quando você não trata essas questões, ao invés de você criar pérolas, você está criando cânceres. E aí, você está criando patologias, você está criando a psicossomática patológica. E criar a psicossomática patológica faz com que, às vezes, num processo de repetição, você vai criando gerações psicopatológicas, porque você está psicopatologicamente aqui alterado, teve um bebê que já vai deixar esse psicopatologicamente alterado, e ele vai no processo de repetição, de perpetuação da espécie, só perpetuando isso. E no momento em que a gente dá essa pérola, né, que seria os traços, junto com a psicanálise mais de aprofundamento mesmo, que aqui eu coloco uma psicanálise mais, vamos colocar assim, realmente uma psicanálise mais freudiana, lacaniana, e que vai também para uma certa kleiniana também, porque eu tenho gosto bastante da Melanie Klein. Quando a gente se aprofunda nisso, a gente consegue pegar esse atlas mental dos traços e a gente consegue transformar ele aqui, ó, num processo de construção e de lei de enfrentamento em verdadeiras pérolas que, além de estar deixando tesouros para a nossa humanidade, né, para a gente melhorar a nossa convivência e conseguir viver de uma maneira melhor, a própria pessoa que passa por isso, ela consegue entender que ela é a produtora das próprias pérolas, que ao mesmo tempo que ela está ali sendo assistida de alguma maneira, ela também está num processo de construção e de significação para aquilo que está ali afetando, e que se ela conseguir numa maneira saudável, ela vai aproveitar muito mais e realmente vai produzir uma coisa que vai fazer tanto bem para si, quanto na perpetuação da própria espécie. Gente, é o que eu tenho para vocês hoje. Se vocês ficaram até aqui, né? Obrigada. Deixa seu like, compartilha com seus amigos e um beijo para vocês. Obrigada.